Você sabe por que algumas pessoas conseguem fazer o dinheiro crescer enquanto outras, mesmo ganhando mais, continuam sempre no mesmo lugar? A resposta não está apenas em encontrar um investimento rentável. Antes de multiplicar qualquer quantia, é preciso aprender a gerar renda, controlar o que sai e transformar a sobra em patrimônio. O dinheiro não cresce por acaso. Ele avança quando existe uma sequência bem construída. Primeiro, você aprende a ganhar e usar melhor. Depois, aumenta sua capacidade de ganhos e cria uma reserva para proteger o caminho. Por fim, começa a investir com visão de longo prazo, permitindo que os rendimentos sejam reinvestidos e produzam novos resultados. Essas são as 3 fases das finanças pessoais. Cada uma resolve um problema diferente. E tentar pular etapas costuma gerar frustração. Investir sem margem financeira obriga você a retirar o dinheiro cedo. Buscar renda passiva sem ter construído capital cria expectativas irreais. Ganhar mais sem controlar o padrão de vida apenas aumenta o valor que desaparece todos os meses. Ao longo deste livro, você vai entender como organizar essas fases, identificar em qual delas está e tomar decisões mais inteligentes com o que já possui. O objetivo não é apenas guardar dinheiro, mas criar um sistema no qual cada real recebido ajude a sustentar o presente e a ampliar suas possibilidades futuras. Capítulo 1. O crescimento começa pelo diagnóstico. Antes de buscar o investimento perfeito, observe a sua estrutura financeira como ela realmente é. Qual valor entra por mês? Para onde ele sai? Quais despesas são obrigatórias? Que dívidas consomem sua renda? Por quanto tempo você conseguiria manter o padrão atual se o trabalho parasse amanhã? Essas perguntas parecem simples, porém revelam mais do que qualquer promessa de rendimento. O dinheiro cresce quando existe diferença positiva entre o que você recebe e o que consome. Essa diferença, chamada aqui de margem financeira, é o combustível de todas as fases seguintes. Uma pessoa pode ganhar 10 mil e gastar 11. Outra pode receber 4 mil e usar 3.500. No primeiro caso, existe aparência de abundância, mas o patrimônio é destruído. Já a segunda pessoa ainda possui limites, embora tenha criado espaço para avançar. Diagnóstico não é julgamento. Muitos evitam olhar a conta porque sentem vergonha, culpa ou medo de confirmar que perderam o controle. Esse afastamento torna o problema maior. Uma fatura ignorada não diminui. Um empréstimo esquecido não perde juros. Uma assinatura sem uso continua sendo cobrada. Ver os números não muda o passado, mas devolve poder sobre o próximo mês. Comece reunindo 4 informações. Primeiro, anote todas as fontes de renda líquida, ou seja, o valor que efetivamente chega até você. Depois, registre os gastos fixos, como moradia, transporte, alimentação básica, energia, saúde e compromissos familiares. Em seguida, identifique despesas variáveis, incluindo lazer, compras, refeições fora e pequenos pagamentos recorrentes. Por último, liste dívidas, parcelas, limites utilizados e datas de vencimento. Uma fotografia de 30 dias já ajuda. Porém, 3 meses mostram melhor os padrões. Certos gastos aparecem apenas de vez em quando e parecem exceções. Quando observados por um trimestre, revelam frequência. Manutenção, presentes, consultas, impostos, viagens e reparos não acontecem todos os meses, mas fazem parte da vida. O orçamento falha quando trata despesas previsíveis
como surpresa. Calcule também o patrimônio líquido. Some dinheiro em conta. Reserva. Investimentos e bens que realmente poderiam ser convertidos em recursos, caso isso fosse necessário. Em seguida, subtraia cartões a pagar, empréstimos, financiamentos e qualquer obrigação pendente. O resultado pode ser positivo, zero ou negativo. Nenhuma dessas respostas define o seu valor pessoal. Apenas mostra a posição inicial. Imagine duas pessoas com o mesmo salário. Uma possui R$20.000 investidos e nenhuma dívida cara. A outra tem um carro financiado, limite do cartão comprometido e nenhum recurso disponível. Embora recebam a mesma quantia, vivem realidades opostas. Renda mede fluxo, patrimônio mede o que permaneceu depois das decisões acumuladas. Outro indicador útil é o tempo de autonomia. Divida os recursos líquidos disponíveis pelo custo mensal essencial. Quem tem R$9.000 acessíveis e precisa de R$3.000 para viver, possui 3 meses de autonomia. Isso não significa independência financeira, mas mostra quanto tempo existe para reagir diante de uma perda de renda. Quanto menor o número, maior a urgência de construir proteção. O diagnóstico deve terminar com uma prioridade, não com uma lista infinita de desejos. Se há atraso em contas básicas, a missão inicial é estabilizar pagamentos. Caso dívidas caras estejam crescendo, interromper essa expansão vem antes de buscar rentabilidade. Quando as despesas já estão sob controle, a margem mensal pode formar a reserva. Apenas depois dessa base, faz sentido acelerar investimentos de longo prazo. Tentar resolver tudo ao mesmo tempo costuma gerar frustração. Cortar cada prazer. Abrir 3 fontes de renda. Estudar investimentos complexos e quitar todas as dívidas em poucas semanas é um plano difícil de sustentar. Melhor escolher o gargalo central. Uma mudança consistente no ponto certo vale mais do que 10 iniciativas abandonadas. Ao final deste capítulo, escreva uma frase objetiva. Minha prioridade financeira agora é. Complete com uma ação mensurável, como sair do rotativo do cartão, criar uma sobra mensal de R$500, formar o primeiro mês de reserva ou aumentar a renda em 10%. Essa frase será o critério para avaliar as próximas escolhas. Crescimento financeiro não começa com velocidade, começa com direção. Capítulo 2. Fase 1. Ganhar dinheiro de forma mais segura. Toda a construção financeira depende de renda. Investimentos. Negócios e projetos podem gerar recursos no futuro, mas quase sempre exigem trabalho. Capital. Aprendizado ou uma combinação dos 3 no início. Por isso, a primeira fase não deve ser romantizada. Ela consiste em transformar capacidade, tempo e esforço em entrada de dinheiro. A renda ativa surge quando sua presença é necessária para o pagamento acontecer. Salário. Prestação de serviço. Comissão. Trabalho autônomo e vendas feitas diretamente são exemplos. Esse tipo de renda recebe críticas porque depende do tempo. Porém, cumpre uma função decisiva. Financia a vida atual e fornece capital para criar opções futuras. O problema não está em trocar tempo por dinheiro. A fragilidade aparece quando todo o orçamento depende de uma única troca, realizada com um único pagador e sem reserva. Uma demissão, doença, queda de clientes ou mudança no setor pode interromper a entrada principal. Diversificar renda reduz esse risco, mas precisa ser feito com realismo. 4 fontes pequenas não são automaticamente melhores do que uma carreira sólida. Cada atividade adicional consome atenção,
energia e horas que poderiam aumentar o valor da fonte principal. O objetivo não é colecionar ocupações. Trata-se de evitar dependência excessiva e construir alternativas capazes de crescer. Comece avaliando a renda atual por 3 critérios: estabilidade, potencial de aumento e transferibilidade das habilidades. Estabilidade pergunta quão previsível é a entrada nos próximos meses. Potencial analisa se existe caminho para ganhar mais na mesma profissão. Transferibilidade verifica se o que você sabe fazer seria útil para outro empregador. Cliente ou mercado. Uma pessoa com emprego estável, mas pouca possibilidade de progressão. Pode investir em qualificação. Outra, com alta renda variável. Talvez precise criar contratos recorrentes e uma reserva maior. Quem domina uma habilidade procurada pode oferecer serviços fora do trabalho principal, desde que isso não viole acordos nem destrua a saúde. Estratégias diferentes respondem a riscos diferentes. A segunda fonte de renda deve aproveitar algo que já existe. Pode nascer de conhecimento profissional. Equipamento disponível. Experiência acumulada. Rede de contatos ou tempo livre bem definido. Aprender uma atividade totalmente nova, apenas para ganhar dinheiro rápido, costuma produzir baixo retorno no começo. Partir de uma vantagem já construída encurta o caminho. Liste problemas que você sabe resolver. Em vez de escrever, sou bom com computadores, descreva resultados concretos, organizar planilhas, configurar equipamentos, editar vídeos, criar apresentações, ensinar ferramentas, revisar documentos. O mercado remunera soluções percebidas, não talentos vagos. Quanto mais claro o resultado, mais fácil explicar. Cobrar e melhorar. Defina uma oferta simples. Quem será atendido? Qual problema será resolvido? O que será entregue? Em quanto tempo? Quanto custa? Uma proposta confusa exige longas justificativas e dificulta a venda. Um serviço específico permite testar a demanda sem grandes investimentos. Não conte com renda passiva imediata. Conteúdos. Negócios digitais. Aluguéis. Direitos autorais e investimentos podem continuar gerando dinheiro depois do trabalho inicial. Mas todos exigem algum recurso antes de entregar retorno. Às vezes o recurso é capital. Em outros casos, são meses de produção, audiência, manutenção e aprendizado. Chamar algo de passivo não elimina o esforço nem o risco. A transição mais segura acontece em camadas. Preserve a fonte principal enquanto testa uma alternativa pequena. Registre horas usadas, custos e receita líquida. Se a nova atividade pagar pouco, descubra se o problema está no preço, na demanda, na eficiência ou na qualidade. Somente depois de evidências consistentes faz sentido ampliar. Ganhar mais não resolve automaticamente a vida financeira. Sem regras de uso, a renda adicional desaparece em consumo. Por isso, determine antes o destino do dinheiro novo. Uma parte pode quitar dívidas, outra formar reserva, outra financiar qualificação e uma fração moderada melhorar a vida presente, quando cada aumento recebe uma função. A evolução se torna visível. Também vale negociar melhor o que você já faz. Muitas pessoas procuram uma segunda ocupação sem antes revisar salário, preço, escopo ou produtividade da atividade principal. Uma negociação bem preparada pode gerar mais resultado do que noites inteiras de trabalho extra. Reúna entregas, impactos, responsabilidades assumidas e referências de mercado antes de conversar. A segurança financeira nasce da capacidade de produzir valor repetidamente.
Um emprego é uma fonte. Uma competência útil é um ativo mais amplo. Empresas mudam. Clientes saem e setores encolhem. Porém, quem aprende a resolver problemas, comunicar resultados e adaptar habilidades, preserva poder de reação. Nesta primeira fase, a meta não é trabalhar sem limite. O caminho consiste em tornar a renda menos frágil, aumentar o valor da hora e converter parte do que entra em base financeira. Quando o dinheiro deixa de depender de uma única porta, você ganha mais do que receita. Ganha tempo para decidir. Capítulo 3. Usar o dinheiro antes que ele use você. Receber é apenas metade da primeira fase. A outra metade começa no instante em que o valor chega à conta. Sem um sistema. Cada gasto disputa a atenção. O cartão antecipa desejos e o mês termina com a sensação de que o dinheiro evaporou. Orçamento não é uma punição. Ele funciona como um plano de atribuição. Antes de gastar, você decide quanto será destinado à vida essencial, às escolhas presentes, às obrigações passadas e ao futuro. Essa ordem transforma o dinheiro de impulso em ferramenta. Divida a renda em 4 funções. A primeira função mantém a vida: moradia, alimentação, transporte, saúde, energia e responsabilidades indispensáveis. Depois vêm os compromissos, dívidas, parcelas e despesas já assumidas. Na terceira função, o dinheiro protege e constrói por meio de reserva. Investimentos, formação e projetos. Por último, uma parcela financia conforto e lazer. Os percentuais variam porque a realidade varia. Uma família em cidade cara não tem a mesma estrutura de alguém que mora com parentes. Um profissional autônomo precisa separar impostos e meses fracos. Quem está quitando dívida deve direcionar mais recursos para compromissos. Em vez de copiar números prontos, observe se cada função recebe espaço suficiente. Pague o futuro cedo. Esperar o fim do mês para guardar costuma falhar, pois despesas se adaptam ao saldo disponível. Logo após o recebimento, transfira a quantia planejada para a prioridade atual. Mesmo um valor pequeno cria o hábito de não consumir tudo. Quando a renda aumentar, ele pode crescer. Automatizar ajuda, mas não substitui consciência. Transferências programadas evitam esquecimentos, enquanto revisões semanais revelam desvios. Separe 15 minutos para conferir saldo, despesas recentes e pagamentos próximos. Esse intervalo é curto o bastante para ser mantido e frequente o suficiente para impedir surpresas. Diferencie custo de vida de padrão de vida. Custo de vida reúne o necessário para funcionar com dignidade. Padrão de vida inclui o nível de conforto escolhido. A fronteira não é moral, é prática. Quando o padrão sobe toda vez que a renda aumenta, a capacidade de poupar permanece igual. Apesar do maior esforço profissional, compras pequenas merecem atenção sem virar obsessão. Um café ocasional não destrói patrimônio, mas dezenas de pagamentos automáticos. Taxas, entregas e decisões impulsivas podem consumir a margem. Procure despesas repetidas, não um culpado simbólico. O objetivo é encontrar impacto relevante com o menor sacrifício possível. Use 3 perguntas antes de comprar algo não essencial. Eu compraria isso se precisasse pagar à vista hoje? A utilidade continuará depois da empolgação inicial? Essa despesa atrasa uma prioridade mais importante? Nenhuma pergunta proíbe o consumo. Elas apenas devolvem tempo entre vontade e decisão. O cartão de crédito deve representar gastos que cabem na renda atual. Limite não é extensão do salário. Parcelamento também não torna barato o que é caro. Apenas distribui o impacto e ocupa meses futuros.
Muitas parcelas pequenas criam uma renda já comprometida antes mesmo de ser recebida, para despesas previsíveis. Crie provisões. Se um seguro anual custa R$ 1.200, reserve 100 por mês. O mesmo raciocínio vale para manutenção, material escolar, impostos, presentes e viagens planejadas. Acima, pagamentos irregulares deixam de parecer emergências. Considere o custo em tempo, mas sem transformar cada prazer em culpa. Se você recebe um valor líquido por hora, uma compra equivale a determinadas horas de trabalho. Essa comparação ajuda a medir importância. Ainda assim, viver apenas para acumular seria outro desequilíbrio. Dinheiro bem usado sustenta o presente e amplia o futuro. Escolhas conscientes precisam sobreviver à rotina. Um orçamento perfeito no papel, porém impossível na prática, será abandonado. Inclua uma margem para erros, variações e lazer. Quando tudo é apertado ao extremo, qualquer desvio parece fracasso e incentiva a desistência. Ao final de cada mês, compare planejado e realizado. Não procure apenas onde gastou demais. Veja também despesas subestimadas, categorias desnecessárias e metas que receberam menos recursos. Ajustar é parte do método. Um plano financeiro maduro não exige previsão perfeita, exige correção frequente. Usar o dinheiro do jeito certo significa fazer com que ele reflita prioridades reais. Quando a conta mostra apenas impulsos, o futuro depende da sorte. A partir do momento em que cada valor recebe uma função, o crescimento deixa de ser uma intenção abstrata e passa a ocorrer dentro do calendário. Capítulo 4. Dívidas, crédito e vazamentos que impedem o avanço. Antes de fazer o dinheiro crescer, é preciso impedir que ele diminua por compromissos descontrolados. Dívida não é uma categoria única. Algumas financiam bens ou projetos de longo prazo, outras cobrem consumo que já terminou. Esse efeito depende do custo, do prazo, da finalidade e da capacidade de pagamento. Comece mapeando tudo sem omissões. Registre saldo devedor, taxa ou custo informado, parcela, vencimento e consequência do atraso. Inclua cartão, cheque especial, empréstimos, financiamentos, compras parceladas e valores devidos a pessoas. Uma lista completa pode causar desconforto, mas encerra a confusão. Priorize dívidas que crescem mais rápido e ameaçam serviços essenciais. Ao mesmo tempo, mantenha pagamentos mínimos necessários para evitar novos atrasos nas demais. Existem estratégias diferentes para ordenar quitações. A lógica financeira favorece custos maiores. A lógica comportamental, às vezes, começa por um saldo pequeno para criar progresso. Escolha uma abordagem que reduza o custo sem perder continuidade. Negociar requer preparação. Saiba quanto consegue pagar de entrada, qual parcela cabe com folga e qual será o valor total do acordo. Uma prestação menor pode esconder prazo longo e custo elevado. Não aceite uma solução apenas porque alivia o mês atual. Verifique o efeito completo. Durante a quitação, interrompa a criação de novas dívidas de consumo. Caso contrário, você esvazia um recipiente enquanto continua abrindo furos. Reduza limites. Remova cartões salvos em aplicativos. Adie compras e estabeleça um período de espera para decisões maiores. Barreiras simples protegem momentos de fraqueza. Crédito pode ser útil quando organiza pagamentos e oferece segurança operacional, mas se torna perigoso ao ocultar a falta de dinheiro. Comprar hoje com renda de amanhã reduz liberdade. Quanto maior a parcela da receita já comprometida,
menor a capacidade de reagir a imprevistos ou aproveitar oportunidades. Observe vazamentos além dos juros. Tarifas. Multas. Compras duplicadas. Assinaturas esquecidas. Desperdício de alimentos e serviços pouco usados drenam recursos sem aumentar qualidade de vida. Revisá-los uma vez por trimestre costuma ser mais produtivo do que vigiar cada centavo diariamente. Uma despesa pode ser pequena isoladamente e grande pela recorrência. R$ 15 por semana parecem irrelevantes, repetidos durante anos. Representam capital que poderia cumprir outra função. O ponto não é dramatizar números modestos. Trata-se de reconhecer que hábitos têm duração. E duração transforma tamanho. Evite usar investimento como desculpa para manter dívida cara. Guardar dinheiro rendendo pouco enquanto uma obrigação cresce rapidamente do outro lado pode produzir perda líquida. A exceção é preservar uma reserva mínima para despesas urgentes. Pois zerar toda a liquidez pode obrigar você a se endividar de novo diante do primeiro problema. Construa um piso de segurança enquanto quita débitos. Esse valor inicial pode cobrir uma despesa básica inesperada, como remédio, reparo ou transporte. Depois, concentre força na dívida prioritária. Quando ela terminar, direcione a parcela liberada para a próxima obrigação. O orçamento não deve absorver esse espaço como novo consumo. Converse sobre dinheiro quando a dívida envolve a família. Segredos financeiros enfraquecem acordos e criam decisões contraditórias. A conversa precisa tratar de números, responsabilidades e limites, não de ataques pessoais. Quem participa do orçamento deve compreender o plano e saber quais comportamentos precisam mudar. Dívidas também carregam causas. Algumas nasceram de emergência, outras de renda insuficiente. Impulsividade, desorganização ou tentativa de sustentar uma imagem. Quitar sem entender a origem deixa a porta aberta para a repetição. Pergunte o que acontecia antes de cada uso de crédito. Faltava planejamento. Havia pressão social. Surgia ansiedade ou o custo essencial já ultrapassava a renda, quando o problema é estrutural. Cortes não bastam. Se as despesas básicas consomem tudo, será necessário renegociar moradia, transporte, contratos ou aumentar a renda. Números não obedecem à força de vontade. Um orçamento impossível precisa de mudança concreta. Celebre quitações sem criar uma nova obrigação. Marcar progresso é importante. Mas gastar o valor liberado para recompensar o esforço pode devolver você ao ponto anterior. Prefira um reconhecimento simples e mantenha o direcionamento automático. Sair das dívidas não é o destino final. É a recuperação da margem. Cada parcela encerrada devolve uma parte da renda futura. E esse espaço pode construir reserva, formação e patrimônio. O avanço verdadeiro aparece quando o dinheiro antes usado para pagar o passado começa a financiar escolhas que ainda não aconteceram. Capítulo 5. Fase 2. Aumentar a capacidade de ganho. Depois de estabilizar o uso do dinheiro, a próxima fase amplia o que você consegue produzir. Economizar possui limites. Não é possível cortar moradia, alimentação e saúde indefinidamente, embora também enfrente restrições. A renda pode crescer por meio de habilidade, posicionamento, produtividade e escala. Pensar como produtor muda a pergunta feita diante de um recurso. Quem age apenas como consumidor olha para o que pode comprar. Já uma postura produtiva avalia o que aquele valor pode criar, melhorar ou multiplicar. Isso não exige abrir uma empresa. Um curso bem escolhido, uma ferramenta útil,
Um certificado relevante ou um projeto de portfólio podem aumentar oportunidades. Investir em si mesmo não significa comprar qualquer formação. O mercado de cursos explora a esperança de ascensão rápida, e acumular conteúdos pode virar outra forma de consumo. Antes de pagar. Identifique a lacuna exata. Falta conhecimento técnico. Comunicação. Prova de experiência. Acesso a clientes ou disciplina para entregar. Uma boa qualificação produz mudança observável. Ela permite fazer algo que você não fazia. Realizar com mais qualidade. Reduzir tempo. Assumir maior responsabilidade ou atender um público melhor. Sem aplicação. Informação se perde. Por isso, escolha um projeto real no qual o aprendizado será usado imediatamente. Calcule o retorno de forma prática. Suponha que uma formação custe R$2.000. Em vez de perguntar apenas se parece interessante. Estime como ela poderá gerar renda, aumento de salário, novos serviços, redução de custo ou acesso a oportunidades. Não trate a estimativa como garantia. Use-a para comparar alternativas. Tempo também é capital. Estudar 3 horas por noite pode parecer gratuito, mas tem custo de energia, descanso e convivência. A decisão precisa considerar sustentabilidade. 1 hora diária bem aplicada durante meses costuma superar um esforço intenso que termina em exaustão. Crie uma trilha de competência. Escolha uma habilidade central, valorizada. Uma complementar que amplie resultados e uma capacidade de comunicação. Um profissional técnico que sabe apresentar decisões se torna mais útil. Vendedores capazes de interpretar dados melhoram seus argumentos. No trabalho autônomo, domínio da organização financeira ajuda a preservar lucro, mostre evidências. Certificados podem abrir portas, mas portfólio, casos, projetos e resultados demonstram capacidade. Mesmo quem ainda não tem clientes pode criar exemplos. Resolver problemas simulados ou ajudar uma organização pequena com escopo claro. A prova reduz a distância entre eu sei e eu entrego. Aumentar renda também envolve preço. Muitos profissionais cobram com base no medo de perder o cliente. Não no valor. No custo e no tempo necessário. Revise despesas. Complexidade. Prazo. Risco e benefício entregue. Preço baixo demais pode impedir melhoria e transformar cada trabalho em sobrecarga. Quem recebe salário deve mapear caminhos internos e externos. Quais responsabilidades levam à promoção? Que resultados são valorizados? Além disso, quais competências aparecem em vagas melhores? Conversas com gestores e profissionais da área oferecem informações concretas. Trabalhar mais sem direção pode apenas aumentar esforço no mesmo nível. Projetos paralelos precisam de limite. Defina dias, horário e meta de teste. Caso a atividade consuma todo o descanso e renda pouco, ajuste ou encerre. Nem toda tentativa deve virar negócio. Experimentos servem para aprender, inclusive quando a resposta é negativa. Use parte da margem financeira para criar ativos produtivos. Um equipamento pode aumentar qualidade, software pode reduzir horas, divulgação pode atrair clientes, capital inicial pode testar um produto. Ainda assim, cada gasto precisa de hipótese, o que deve melhorar. Como será medido e quando a decisão será revista? Separe receita de lucro. Uma atividade que fatura 3.000 pode sobrar apenas 1.000 depois de materiais. Plataformas. Impostos. Deslocamento e tempo não cobrado. Registre custos desde o início. O entusiasmo com vendas brutas
frequentemente esconde um trabalho pouco rentável. Diversificação deve crescer a partir de competência, não de ansiedade. Abrir muitas frentes ao mesmo tempo dilui qualidade. Fortaleça uma fonte principal. Teste uma segunda e transforme processos repetíveis em sistemas. Quando uma atividade funciona sem exigir improvisação constante, ela pode ser ampliada. O dinheiro investido em produção tem propósito diferente do dinheiro reservado para emergências. Misturar os dois cria risco. Se todo o colchão financeiro for usado em um projeto, qualquer imprevisto poderá forçar dívida ou abandono. Crescimento saudável combina ambição com proteção. A capacidade de ganho aumenta quando você sabe aprender, aplicar, demonstrar e negociar. Esses 4 movimentos não dependem de uma oportunidade perfeita. Eles podem começar com o trabalho atual, um problema real e uma pequena entrega melhor do que a anterior. Capítulo 6. A reserva de emergência como base de liberdade. Uma reserva não existe para maximizar retorno. Sua função é comprar tempo, impedir decisões desesperadas e proteger o restante do plano. Quando surge uma crise, dinheiro acessível evita que investimentos de longo prazo sejam vendidos no pior momento ou que o cartão se transforme na única saída. Emergência é um acontecimento necessário, relevante e não planejado no orçamento comum. Perda de renda. Problema de saúde. Reparo urgente e apoio familiar inevitável podem se encaixar. Promoções, viagens, presentes e compras desejadas não entram nessa categoria. Despesas previsíveis merecem provisões separadas. O tamanho depende da realidade. Pessoas com salário estável, custos baixos e apoio familiar podem precisar de menos meses. Autônomos, responsáveis por dependentes ou profissionais de setores instáveis, tendem a necessitar de proteção maior. 6 meses de despesas essenciais formam uma referência simples. Mas o número deve nascer do risco, não de uma regra repetida sem análise. Calcule o custo essencial, não o padrão completo. Liste moradia, alimentação básica, saúde, transporte necessário, contas indispensáveis e obrigações mínimas, lazer. Assinaturas e gastos adiáveis podem ser reduzidos durante uma crise. Essa diferença torna a meta mais realista. Divida a construção em marcos. O primeiro pode ser um valor capaz de cobrir um imprevisto comum. Depois, busque um mês de despesas essenciais. Em seguida, avance para 3 meses e continue até o nível adequado. Metas intermediárias geram proteção antes da conclusão total. A reserva precisa de liquidez e segurança. Liquidez significa acesso rápido. Segurança indica baixa chance de perda relevante quando o dinheiro for necessário. Retorno vem depois. Um recurso de emergência preso, sujeito a grande oscilação ou difícil de resgatar, não cumpre a função principal. Mantenha uma parte disponível para urgências imediatas e outra em uma opção conservadora com acesso compatível. Evite concentrar tudo em dinheiro físico, pois há risco de perda e ausência de proteção operacional. Também não use a conta corrente comum se o saldo visível incentiva consumo. Automatize contribuições no dia do recebimento. Uma meta distante parece abstrata, enquanto transferências mensais transformam intenção em acúmulo. Rendimentos ajudam, porém a principal força no começo vem dos aportes. Não espere sobrar uma quantia grande. Renda extra acelera essa etapa. 13º. Bônus. Trabalhos ocasionais. Restituições e vendas de objetos podem alimentar a reserva antes de usar todo o valor inesperado em consumo. Determine um percentual para a prioridade financeira.
A decisão prévia reduz negociações emocionais, quando precisar usar. Não trate como fracasso. A reserva existe exatamente para absorver impacto. Registre o motivo. Retire apenas o necessário e estabeleça um plano de recomposição assim que a situação estabilizar. Culpa não repõe dinheiro. Processo. Sim, nem todo saque chamado de emergência é legítimo. Uma sequência de retiradas para contas anuais revela falta de provisão. Uso para manter um padrão de vida acima da renda indica problema estrutural. Compras impulsivas mostram ausência de barreira. A revisão de cada saque ensina qual sistema está faltando. Evite investir agressivamente enquanto a reserva está incompleta e sua vida é vulnerável. Pode ser razoável aprender e começar com valores pequenos. Mas não confunda curiosidade com base. Rentabilidade potencial não compensa o risco de faltar dinheiro para necessidades imediatas. A reserva também muda decisões profissionais. Quem possui alguns meses de autonomia pode negociar com menos medo. Recusar condições abusivas ou buscar outra oportunidade com planejamento não significa abandonar o trabalho por impulso. Significa não estar completamente preso ao próximo pagamento. Famílias precisam definir acesso e regras. Todos os adultos responsáveis devem saber onde o recurso está, como resgatar e em quais situações ele pode ser usado. Senhas e informações importantes precisam de proteção. Porém, o dinheiro não pode ficar inacessível se uma única pessoa estiver impossibilitada. Revise o valor quando a vida mudar. Nascimento de filho. Mudança de cidade. Trabalho autônomo. Aumento de despesas essenciais ou redução de renda alteram a necessidade. Uma reserva adequada há 2 anos pode ter ficado pequena. O benefício mais visível é financeiro. Mas existe outro: clareza. Sem colchão. Qualquer problema exige reação imediata, com proteção. Você consegue comparar alternativas, negociar e escolher. O dinheiro guardado não está parado, está executando uma tarefa silenciosa, que é manter o restante da vida de pé. Capítulo 7. Transformar sobra em capital produtivo, depois de organizar renda, gastos, dívidas e reserva. Surge uma pergunta decisiva: o que fazer com a sobra recorrente? Guardar é importante, mas o crescimento de longo prazo exige que parte do dinheiro seja direcionada para ativos, competências ou projetos capazes de produzir valor futuro. Nem toda aplicação é financeira. O capital produtivo pode assumir 3 formas. A primeira, de natureza humana. Aumenta a capacidade de ganhar. Já o capital de negócio financia ferramentas, processos e projetos. Por sua vez, o capital financeiro busca retorno por meio de investimentos. Uma estratégia equilibrada escolhe a forma adequada para cada fase. No início da carreira, melhorar uma habilidade pode gerar retorno maior do que tentar extrair rendimento elevado de um patrimônio pequeno. Em outro momento, quando a renda já é boa e o tempo é escasso, aumentar aportes financeiros pode ser mais eficiente. Não existe uma resposta universal, porque o principal gargalo muda. Defina objetivos com prazo e função. Dinheiro para uma compra em 12 meses não deve receber o mesmo tratamento do valor destinado à aposentadoria em décadas. Quanto mais próximo o uso, maior a necessidade de estabilidade e acesso. Horizontes longos permitem tolerar variações. Desde que o investidor compreenda o risco, crie 3 caixas mentais. Na primeira ficam recursos para curto prazo e despesas planejadas. Outra caixa reúne metas de médio prazo, como formação, mudança ou entrada de um bem.
A última guarda patrimônio de longo prazo. Misturar horizontes leva a decisões ruins. Você pode correr risco com dinheiro próximo ou manter conservador demais aquilo que só será usado muitos anos depois. Antes de escolher um investimento, responda 5 perguntas. Para que serve esse dinheiro? Quando poderá ser necessário? Quanto de oscilação você suporta sem abandonar o plano? Você entende como o retorno é gerado? Quais custos, impostos e restrições existem? Um produto só faz sentido dentro dessas respostas. Retorno alto não aparece isolado do risco. Promessas de ganho elevado, constante e fácil, exigem desconfiança. Se você não consegue explicar de onde vem o dinheiro, quem paga e o que pode dar errado, não está investindo com clareza. Complexidade não é sinônimo de qualidade. Diversificar reduz a dependência de um único resultado. Isso vale para a renda, clientes, setores e ativos. Ainda assim, possuir muitos itens sem entender nenhum não produz verdadeira diversificação. Uma carteira simples, coerente e acompanhável pode ser mais robusta do que dezenas de escolhas aleatórias. Custos parecem pequenos, porém atuam continuamente. Taxas, impostos, spreads, multas e decisões frequentes reduzem o capital que permanece trabalhando. Compare o resultado líquido, não apenas a rentabilidade anunciada. Quanto mais longo o prazo, mais importante se torna evitar fricções desnecessárias. Aporte recorrente possui um papel que iniciantes subestimam. Nos primeiros anos, o crescimento vem sobretudo do dinheiro novo adicionado. Buscar uma diferença mínima de rendimento enquanto os aportes são irregulares desvia a atenção. A ordem correta é criar consistência, compreender riscos e depois otimizar detalhes. Reinvestir rendimentos fortalece a acumulação. Quando os ganhos permanecem aplicados, passam a fazer parte da base que poderá gerar novos ganhos. Retirar tudo para consumo interrompe esse mecanismo. Há momentos em que renda de investimento será usada, mas a fase de construção exige prioridade ao reinvestimento. Proteja-se de decisões emocionais. Valores podem subir e cair. Notícias geram urgência e outras pessoas exibem resultados excepcionais. Defina critérios antes da pressão. Quanto será investido por mês? Quais tipos de ativos são permitidos? Em que situações haverá venda? O plano escrito diminui improvisos. Nunca use dinheiro de necessidade próxima para especular. A possibilidade de ganho não elimina a possibilidade de perda. Caso o objetivo seja testar algo arriscado, limite a quantia a um valor cuja perda não comprometa metas. Reserva ou sono. Curiosidade financeira deve caber dentro da segurança. Revise sem transformar acompanhamento em obsessão. Para estratégias de longo prazo, checar preços várias vezes ao dia pode aumentar a ansiedade sem melhorar decisões. Uma revisão periódica de aportes. Distribuição. Custos e objetivos costuma ser mais útil. Capital produtivo cresce quando recebe 3 elementos: tempo, repetição e proteção contra interrupções. Um aporte grande e isolado ajuda, mas o sistema mensal constrói continuidade. Já retornos extraordinários chamam a atenção. Embora evitar perdas irreparáveis seja o que preserva o jogo, a sobra financeira representa trabalho que não foi consumido. Direcionar, lá com intenção, é converter esforço passado em capacidade futura. A partir desse ponto, o dinheiro começa a deixar de depender apenas de novas horas trabalhadas e passa a contribuir para o próprio crescimento. Capítulo 8. Entender o mecanismo dos juros compostos. Juros compostos são frequentemente apresentados como mágica, mas seu funcionamento é direto.
rendimentos incorporados ao capital podem gerar novos rendimentos. A força não vem de uma taxa isolada, nasce da combinação entre base, tempo, aportes e reinvestimento. Considere um exemplo hipotético. Você investe uma quantia e recebe retorno. Se retirar o ganho, o capital inicial permanece igual. Caso reinvista, a próxima apuração incide sobre uma base maior, repetido durante muitos períodos. Esse crescimento acumulado cria distância entre quem consome todos os rendimentos e quem os mantém trabalhando. Nos primeiros anos, o avanço pode parecer lento. Essa percepção leva muita gente a desistir ou assumir risco excessivo. A curva ganha velocidade apenas quando o patrimônio se torna relevante em comparação aos aportes. Otila. Disciplina é mais importante do que espetáculo. Tempo não corrige escolhas ruins. Um investimento inadequado, caro ou fraudulento, não se torna bom porque foi mantido por décadas. Os juros compostos ampliam resultados positivos. Mas dívidas também podem crescer pelo mesmo mecanismo. Por isso, o conceito exige qualidade da base. A taxa chama a atenção porque parece controlar tudo. Na prática, tentar elevar retorno por meio de risco que você não suporta pode terminar em venda precipitada. Uma estratégia razoável mantida por anos tende a ser mais útil do que uma aposta agressiva abandonada durante a primeira queda. Aporte é uma variável sob maior controle. Você não decide o comportamento do mercado, mas pode aumentar renda, organizar gastos e investir com regularidade. Quando os valores ainda são pequenos, elevar a contribuição mensal produz impacto mais previsível do que perseguir oportunidades extraordinárias. Use cenários, não promessas. Projeções ajudam a visualizar caminhos. Porém, taxas futuras não são garantidas. Faça uma estimativa conservadora, uma intermediária e uma adversa. Se o plano só funciona no cenário otimista, ele está frágil. A inflação reduz poder de compra. Um valor nominal maior no futuro não significa automaticamente mais capacidade de consumo. Metas de longo prazo devem ser revisadas com base no custo real da vida desejada. O objetivo não é apenas acumular números, é preservar e ampliar escolhas. Contribuições crescentes podem acompanhar a carreira. Em vez de fixar o mesmo aporte para sempre, determine que parte de aumentos, bônus e renda extra será incorporada ao investimento. Essa regra evita que todo o progresso profissional vire consumo permanente. A frequência precisa caber no fluxo de renda. Assalariados podem aportar mensalmente. Autônomos talvez prefiram percentuais sobre cada recebimento. O importante é reduzir a distância entre ganhar e investir. Quanto mais tempo o dinheiro fica sem função, maior a chance de ser absorvido por gastos. Evite interromper por comparação. Alguém sempre mostrará rentabilidade maior. Patrimônio precoce ou estratégia aparentemente simples. Você não conhece todo o risco. O ponto de partida, nem as perdas ocultas. Compare seu sistema com seus objetivos, não com recortes da vida alheia. Os juros compostos exigem proteção comportamental. Pânico, euforia e impaciência podem desfazer anos de consistência. Para reduzir esse risco, mantenha reserva separada. Diversifique. Use produtos compreensíveis e invista dentro da tolerância pessoal. Também existe composição fora dos mercados. Uma habilidade aprendida melhora o trabalho. Resultados melhores ampliam reputação. Reputação traz oportunidades. Novas oportunidades financiam mais aprendizado. Processos produtivos, audiência e relações profissionais podem crescer de forma cumulativa. Nesse caso, a lógica é semelhante.
Resultado reinvestido aumenta a base. Existe também uma composição negativa que merece atenção. Juros de dívida. Multas. Hábitos caros e perda de saúde financeira também se acumulam. Pequenas decisões repetidas podem construir patrimônio ou ampliar fragilidade. O tempo não escolhe lado, ele intensifica o padrão mantido. Não espere sentir motivação durante décadas. Transforme a estratégia em rotina. A transferência automática, a revisão trimestral e o aumento anual de aporte diminuem a dependência de entusiasmo. Sistemas preservam decisões boas quando a emoção muda. O maior aliado dos juros compostos não é uma taxa secreta. É permanecer financeiramente vivo o bastante para continuar investindo. Isso exige renda, margem, reserva, risco controlado e paciência. Sem esses elementos, o tempo é interrompido. Com eles, torna-se parte do patrimônio. Capítulo 9. Fase 3. Investir para a aposentadoria e a independência. A terceira fase começa quando o patrimônio passa a ser construído com um horizonte longo. O objetivo deixa de ser apenas sobreviver ao próximo imprevisto. Agora, você procura criar uma estrutura capaz de sustentar parte crescente da vida, sem depender integralmente do trabalho ativo. A aposentadoria não precisa significar inatividade. Ela representa a possibilidade de reduzir, escolher ou reorganizar o trabalho, porque existe patrimônio suficiente para apoiar despesas. Independência financeira segue a mesma lógica. Quanto maior a parcela do custo de vida coberta por recursos acumulados, menor a dependência de uma fonte externa. O primeiro cálculo é o custo anual da vida desejada. Use despesas atuais como ponto de partida. Mas considere mudanças futuras. Moradia pode diminuir. Saúde pode aumentar. Filhos podem se tornar independentes e certos gastos profissionais podem desaparecer. Não busque precisão impossível. Construa hipóteses revisáveis. Depois, identifique fontes esperadas de renda. Benefícios públicos. Previdência. Aluguéis. Negócios. Direitos e investimentos podem participar. Evite contar com valores incertos como se fossem garantidos. Quanto maior a dependência de uma única fonte, maior o risco do plano. Patrimônio para a aposentadoria deve ser separado mentalmente de metas próximas. Usar esse dinheiro para trocar de carro ou cobrir despesas previsíveis adia o objetivo silenciosamente. Contas e objetivos distintos ajudam a proteger o longo prazo de desejos presentes. Começar cedo reduz a pressão sobre aportes futuros. Mas quem começa tarde ainda pode avançar. Nesse caso, 3 alavancas se tornam mais importantes. Aumentar contribuição, adiar parcialmente a retirada e ajustar o custo de vida esperado. Negar a posição atual não cria tempo. Decisões concretas criam alternativas. Não baseie o plano em retornos extraordinários. Quanto maior a necessidade de uma taxa improvável, mais vulnerável está a estratégia. Projeções prudentes, custos controlados e aportes consistentes oferecem uma base melhor. O cenário desfavorável deve ser suportável, não ignorado. A fase de acumulação e a fase de uso exigem comportamentos diferentes. Enquanto você trabalha, quedas podem ser enfrentadas com novos aportes e tempo. Quando começa a retirar, vender ativos em momentos ruins pode prejudicar a duração do patrimônio. Por isso, a transição precisa de planejamento, liquidez e diversificação. Padrão de vida é parte central da independência. Uma pessoa com patrimônio elevado e despesas maiores ainda pode depender do trabalho. Outra, com custo equilibrado e recursos menores, talvez possua mais autonomia.
Riqueza prática se mede pela relação entre patrimônio e necessidades, não por comparação social. Evite o erro de parecer rico durante a construção. Carros, roupas e objetos podem sinalizar consumo, mas não revelam patrimônio líquido. Muitas vezes, a verdadeira acumulação é invisível, aparece em contas quitadas, reservas, investimentos e capacidade de recusar dívidas. Defina marcos de cobertura. O primeiro pode ser ter rendimentos capazes de pagar uma conta mensal. Depois, cobrir alimentação básica, moradia ou uma fração das despesas essenciais. Esses marcos tornam o objetivo concreto, sem criar a ilusão de que qualquer renda passiva já representa independência. Renda de investimentos varia. Não trate um mês favorável como salário permanente. Observe media. Riscos e necessidade de reinvestimento. Retirar todo o ganho pode reduzir a capacidade de crescimento e comprometer a proteção contra a inflação. A aposentadoria também depende de saúde, vínculos e propósito. Mas o planejamento financeiro cria espaço para cuidar dessas dimensões. Sem recursos, escolhas ficam limitadas. Com patrimônio, você pode adaptar trabalho, apoiar a família e atravessar fases difíceis com menos pressão. Atualize o plano pelo menos uma vez por ano. Renda, despesas, patrimônio. Horizonte e expectativas mudam. Uma projeção antiga pode ficar otimista ou conservadora demais. Revisar não significa abandonar a estratégia. Significa manter ela conectada à realidade. Prepare documentos e acesso. Informações sobre contas, investimentos, seguros, dívidas e contatos devem estar organizadas de forma segura. Pessoas de confiança precisam saber como encontrar orientações em uma emergência. Patrimônio sem organização pode se transformar em dificuldade para a família. A terceira fase não elimina as anteriores. Você continua ganhando, usando e protegendo dinheiro enquanto investe para o futuro. A diferença é que o sistema agora trabalha em conjunto. Renda gera margem. Margem financia ativos. Ativos ampliam segurança. Segurança melhora decisões. Decisões melhores preservam o crescimento. Independência financeira não acontece em um dia específico de euforia. Ela é construída por graus. Cada obrigação reduzida. Mês de reserva e parcela de despesas coberta pelo patrimônio diminui a fragilidade. A liberdade surge antes do ponto final, porque o caminho já aumenta sua capacidade de escolha. Capítulo 10. Escolher investimentos sem transformar finanças em aposta. Quando a reserva está pronta e o horizonte de longo prazo foi definido, surge a etapa de escolher instrumentos. A pergunta: qual investimento rende mais? É incompleta. O investimento adequado precisa combinar objetivo, prazo, liquidez, risco, custo e entendimento. Comece pela função. Recursos para curto prazo pedem previsibilidade. Metas longas podem aceitar mais variação em busca de crescimento. Dinheiro destinado a gerar renda futura exige uma combinação diferente daquele que será usado em uma compra específica. A função vem antes do produto. Risco não é apenas ver o preço cair. Também existe risco de crédito, falta de liquidez, inflação, concentração, fraude, mudança de regras e comportamento do próprio investidor. Um ativo pode parecer estável e ainda carregar fragilidades difíceis de perceber. Conhecer a origem do retorno ajuda a enxergar o que pode falhar. Liquidez deve ser avaliada com precisão. Posso vender não significa posso vender rapidamente pelo valor esperado, em momentos de necessidade ou estresse.
Compradores podem desaparecer. Prazos podem alongar e preços podem cair. Para cada meta. Pergunte quando o dinheiro precisa estar disponível. Custos acumulados importam. Compare taxas de administração. Corretagem. Impostos. Spreads e penalidades. Algumas despesas são inevitáveis, outras podem ser reduzidas. Uma diferença pequena. Repetida por muitos anos. Diminui a parcela do retorno que fica com você. Simplicidade tem valor. Um portfólio compreensível facilita acompanhamento e reduz erros. Produtos complexos podem ser adequados para situações específicas, mas não são superiores apenas por parecerem sofisticados. Se a explicação depende de termos que você não entende. Estude antes de investir. Diversifique por fontes de risco. Não apenas por quantidade. Ter vários ativos do mesmo setor ou dependentes do mesmo cenário oferece menos proteção do que parece. Considere emissores. Classe. Prazos e regiões conforme o seu conhecimento e acesso. Sem criar uma coleção impossível de administrar, a distribuição precisa respeitar seu comportamento. Uma carteira teoricamente eficiente, porém emocionalmente insuportável, será desmontada em momento ruim. Avalie como você reagiria a uma queda relevante. Se a resposta for vender tudo, a exposição está acima da sua tolerância. Teste com valores pequenos. O primeiro aporte pode servir para aprender funcionamento. Prazos, extratos e tributação. A experiência prática revela detalhes que uma explicação não mostra. Aumente apenas depois de compreender o processo. Tenha critérios de entrada e saída. Comprar porque algo subiu ou vender porque caiu é reagir ao preço sem olhar a função. Determine quando um ativo deixa de atender ao objetivo. Mudança de qualidade. Custo. Risco. Prazo ou necessidade. Oscilação sozinha nem sempre é razão suficiente. Cuidado com a autoridade emprestada. Influenciadores. Amigos e especialistas podem apresentar ideias úteis, mas não assumem suas perdas nem conhecem toda a sua vida. Use recomendações como ponto de investigação. Nunca como substituto do entendimento. Desconfie de urgência. Fraudes e ofertas ruins frequentemente pressionam decisões rápidas, prometem exclusividade e minimizam risco. Investimentos legítimos podem ser analisados quando alguém impede comparação, esconde documentos ou garante retorno. Afaste-se. Registre por que cada escolha foi feita. Uma nota curta com objetivo. Prazo. Riscos e expectativa permite revisar a decisão sem reescrever a história depois. Em períodos de volatilidade, esse registro lembra o plano original e mostra se algo realmente mudou. Rebalancear significa ajustar a distribuição quando ela se afasta do planejado. Isso pode ser feito com novos aportes, evitando vendas desnecessárias. A frequência deve ser suficiente para manter coerência, sem transformar a carteira em atividade diária. Não confunda movimento com progresso. Comprar e vender frequentemente produz sensação de controle, porém também cria custos e aumenta a chance de decisões emocionais. Em muitos planos, o trabalho principal acontece fora da plataforma. Ganhar mais, gastar melhor e aportar. A boa escolha não é aquela que gera a maior história para contar. É a que cumpre sua função dentro do sistema e permite que você durma. Continue contribuindo e mantenha o horizonte. Investimento serve à vida financeira. A vida não deve servir à excitação do investimento. Capítulo 11. Medir patrimônio e corrigir a rota. O que não é acompanhado tende a ser interpretado pela sensação. Um mês de despesas altas
pode parecer desastre, enquanto um ganho temporário pode criar excesso de confiança. Medir patrimônio em intervalos regulares oferece uma visão mais estável. A cada 90 dias, faça uma fotografia financeira, some saldos em conta, reserva, investimentos e outros ativos relevantes. Subtraia cartões, empréstimos, financiamentos e obrigações pendentes. Registre o patrimônio líquido na mesma data ou em datas próximas, para facilitar comparação. Não infle os números com bens difíceis de vender ou avaliados de forma emocional. Se incluir imóvel, veículo ou participação em negócio, use critérios prudentes e separe esses itens dos recursos líquidos. Patrimônio total e dinheiro acessível respondem a perguntas diferentes. A variação precisa ser explicada. O patrimônio cresceu por aportes, valorização, quitação de dívida ou recebimento extraordinário, caiu por consumo, perda de renda, emergência ou desvalorização, sem decompor causas. Você pode atribuir mérito ao mercado ou culpa a si mesmo de forma incorreta. Acompanhe também a margem mensal. Patrimônio pode subir temporariamente por valorização, mesmo quando você gasta tudo que ganha. Da mesma forma, pode cair em um trimestre adverso, enquanto os aportes continuam fortes. Fluxo e estoque devem ser observados juntos. Crie um painel simples com poucos indicadores. Renda líquida média, despesas essenciais, taxa de poupança, dívida total, meses de reserva e patrimônio líquido. Muitos números geram trabalho sem melhorar decisões. Escolha medidas ligadas às 3 fases. A taxa de poupança mostra qual parte da renda foi preservada para objetivos futuros. Não use o indicador para competição. Uma pessoa em fase de dívida terá resultado diferente de alguém com moradia quitada. O valor serve para acompanhar evolução pessoal e ajustar metas. Os meses de reserva revelam proteção. Se o custo essencial aumentou, a mesma quantia guardada passa a cobrir menos tempo. Por isso, observe a relação. Não apenas o saldo. Uma reserva de 20 mil pode ser confortável para uma pessoa e insuficiente para outra família. Dívida deve ser medida pelo total e pelo peso mensal, mesmo quando o saldo diminui. Parcelas altas podem sufocar a margem. Quando uma obrigação termina, registre o efeito no fluxo. Essa liberação precisa ser direcionada antes que desapareça em consumo. Faça uma revisão de decisões, não apenas de números. Quais escolhas ajudaram? Onde houve impulso? Que gasto trouxe valor real? Qual investimento foi feito sem entendimento? Que renda extra funcionou? Aprender com o trimestre transforma acompanhamento em melhoria. Evite alterar a estratégia por causa de um único período. 3 meses são úteis para observar comportamento, mas curtos para julgar muitos investimentos de longo prazo. Corrija contribuições, custos e incoerências. Não persiga cada oscilação. Compare-se com o ponto de partida. Quem começou com patrimônio negativo pode levar tempo até chegar a 0. Embora esteja avançando, quitar 10 mil de dívida aumenta patrimônio tanto quanto acumular 10 mil em ativos. O progresso invisível merece registro. Use metas anuais em faixas. Em vez de exigir um número exato, estabeleça um mínimo, um alvo e um cenário excelente. Essa abordagem reconhece incerteza sem abandonar a ambição. Se a renda variar, você ainda possui critérios para avaliar o ano. Inclua observações sobre acontecimentos relevantes. Mudança de emprego, nascimento, problema de saúde, curso ou projeto explicam movimentos que os números sozinhos não mostram. O histórico se torna um mapa da vida financeira. Não apenas uma planilha fria. Proteja os dados.
Informações financeiras exigem senhas fortes, cópias seguras e cuidado com compartilhamento. Acompanhar patrimônio não deve expor você a risco. Evite publicar valores por busca de validação. A revisão trimestral termina com até 3 decisões: aumentar o aporte, renegociar um custo, concluir uma dívida ou desenvolver uma fonte de renda. São exemplos. Mais do que isso, pode dispersar esforço. Cada decisão precisa de prazo e primeiro passo. Medir não serve para controlar o futuro. Serve para perceber cedo quando a direção mudou. Ao acompanhar renda, margem, proteção e patrimônio, você transforma anos em uma sequência de ajustes possíveis. O crescimento deixa de depender da memória e passa a ter evidência. Capítulo 12. Um plano de 12 meses para fazer o dinheiro crescer. Conhecimento financeiro só produz resultado quando entra no calendário. Um plano de 12 meses oferece tempo suficiente para construir mudanças reais e horizonte curto o bastante para manter clareza. A sequência deve respeitar a sua prioridade. Mas as 3 fases precisam conversar. No primeiro mês, faça o diagnóstico completo. Reúna extratos, faturas, dívidas, contratos e informações de renda. Calcule custo essencial, margem e patrimônio líquido. Escolha um indicador principal para o ano. Pode ser sair do negativo, formar reserva ou alcançar determinado aporte mensal. Durante o segundo mês, organize o fluxo. Defina categorias, datas de pagamento e transferências automáticas. Crie provisões para despesas anuais. Reduza vazamentos relevantes e ajuste o uso do cartão. O objetivo não é alcançar perfeição. É impedir que o dinheiro seja decidido apenas no momento da compra. No terceiro mês, ataque a fragilidade mais cara. Renegocie dívidas. Interrompa juros desnecessários ou estabilize contas atrasadas. Se não houver débitos problemáticos, construa o primeiro marco da reserva. Preserve uma pequena verba de lazer para evitar um plano impossível de manter. Entre o quarto e o sexto mês, desenvolva capacidade de ganho. Escolha uma habilidade com aplicação clara. Melhore uma oferta ou prepare uma negociação profissional. Teste uma fonte complementar em escala pequena. Registre receita líquida e horas usadas. Abandone ideias que não apresentam sinal de viabilidade. Ao mesmo tempo, fortaleça a reserva. Direcione parte da renda extra e mantenha aportes automáticos. Quando surgir uma despesa previsível, use a provisão correspondente. Caso aconteça uma emergência verdadeira, retire o necessário e planeje a recomposição sem culpa. No fim do sexto mês, realize a segunda fotografia patrimonial. Compare com o início e identifique as causas da mudança. Talvez o saldo ainda seja modesto, mas a dívida tenha caído e a margem aumentado. Esses avanços mostram que a estrutura está funcionando. Do 7º ao 9º mês, consolide capital produtivo. Continue investindo em habilidade quando ela gera retorno observável. Para metas financeiras, defina prazo, risco e função. Estude instrumentos simples e comece com valores compatíveis com seu conhecimento. Sem usar a reserva, crie uma política pessoal de investimento. Ela pode caber em uma página e responder: quanto aportar? Com qual frequência? Para quais objetivos? Quais riscos são aceitáveis? E quando revisar, essa política não precisa prever tudo. Sua função é reduzir decisões impulsivas. No 9º mês, verifique o padrão de vida. Algum aumento de renda foi completamente absorvido, parcelas novas apareceram, gastos de conveniência cresceram sem trazer valor,
Ajuste antes que o novo nível se torne obrigação permanente do 10º ao 12º mês. Conecte o sistema ao longo prazo. Estime necessidades de aposentadoria. Organize contas e determine um aumento anual de aportes. Revise beneficiários, documentos e acesso seguro às informações. O patrimônio precisa ser administrável, não apenas acumulado. Na última revisão, compare 4 pontos: renda, margem, proteção e patrimônio. Renda mostra capacidade de produção. Margem revela quanto permaneceu. Proteção mede resistência a choques. Patrimônio indica o resultado acumulado. Um único número não conta a história inteira. Transforme a revisão em regras para o ano seguinte. Quando a renda aumentar, qual parte irá para investimentos? Depois que uma dívida terminar, para onde será transferida a parcela? Qual valor mínimo da reserva deve ser preservado? Que tipo de compra exige espera? Regras antecipadas economizam energia. Prepare-se para meses imperfeitos. Doença, família, trabalho e imprevistos alteram planos. A constância financeira não significa repetir o mesmo valor sem falhar. Significa retomar a direção depois de cada interrupção. Flexibilidade protege o processo contra o pensamento de tudo ou nada. Não acelere uma fase destruindo outra. Investir mais enquanto falta dinheiro para contas básicas cria tensão. Expandir um negócio usando toda a reserva aumenta a vulnerabilidade. Cortar gastos essenciais para manter uma meta arbitrária prejudica a vida. O sistema deve crescer de maneira integrada. Ao completar 12 meses, talvez você ainda não tenha independência financeira. Mesmo assim, poderá ter algo decisivo, uma estrutura que transforma renda em patrimônio. Essa estrutura é repetível. Cada novo ano começa de um ponto melhor. Desde que você preserve as bases e continue corrigindo a rota. O plano funciona porque substitui desejo por sequência. Primeiro você enxerga, depois organiza, em seguida protege, só então acelera. O dinheiro cresce não por uma decisão heróica, mas por centenas de escolhas coordenadas que deixam de competir entre si. Fazer o dinheiro crescer é aprender a manter uma diferença entre o que entra e o que sai. Proteger essa diferença e colocar LA para trabalhar durante tempo suficiente. As 3 fases parecem simples quando resumidas, porém exigem maturidade para serem vividas. Ganhar pede capacidade. Usar bem pede prioridade. Investir pede paciência. Você não precisa concluir tudo de uma vez. Uma pessoa pode estar quitando dívidas e, ao mesmo tempo, construindo uma reserva mínima. Outra pode ter patrimônio, mas ainda depender de mais de uma única fonte de renda. As fases ajudam a localizar o próximo gargalo, não a criar uma prova de perfeição. A mudança mais importante acontece quando o dinheiro deixa de ser apenas um meio de consumo. Cada real passa a representar uma função: manter a vida, proteger contra choques, ampliar competência, financiar projetos ou construir liberdade futura. Essa visão não elimina prazer, apenas impede que todo o esforço passado seja gasto sem deixar capacidade para amanhã. Também não existe crescimento sem escolhas. Certos desejos serão adiados, riscos serão recusados e oportunidades serão estudadas com calma. Em troca, você reduz o medo do próximo imprevisto, ganha espaço para negociar e começa a construir renda que não depende exclusivamente da sua presença. Faça agora uma ação pequena e verificável. Abra uma folha, uma planilha ou um aplicativo e registre 4 números: renda líquida mensal, despesas essenciais, dívida total e patrimônio líquido. Em seguida,
Escolha a prioridade dos próximos 90 dias. Não procure a tarefa mais impressionante. Escolha aquela que remove o maior obstáculo daqui a 3 meses. Repita a fotografia. Observe o que mudou. Identifique a causa e defina outra decisão. Esse ciclo transforma finanças pessoais em processo, não em promessa. O progresso pode começar com R$ 100. Uma dívida renegociada, uma habilidade aplicada ou uma despesa cancelada. Mais importante do que o tamanho inicial é a direção mantida. Riqueza não é a velocidade com que você consegue gastar. É a capacidade de sustentar escolhas sem destruir o futuro. Quando renda, margem, reserva e investimento trabalham juntos. O dinheiro deixa de desaparecer e começa a crescer. A partir desse momento, cada mês não é apenas mais uma conta paga. Torna-se uma parte da liberdade que você está construindo.